E aí pessoal, meu nome é Rodrigo, sou professor residente de física aqui na turma de vocês, né? Vou continuar com nossos vídeos de resumo, falando hoje sobre leite Coulomb ou força elétrica. Para iniciar aqui eu vou só fazer o esquema aqui rapidinho, onde eu vou precisar de duas esferas, ó. Vou ter aqui a primeira e aqui a segunda. Essas esferas estão separadas por uma distância aqui, ó. Distância que eu vou chamar de D, né? Essa carga aqui eu vou chamar de Qzão. Essa carga aqui de Qzinho. Pronto. Então, temos, né, duas cargas elétricas de sinais opostos, ou seja, a gente sabe que vai ocorrer uma atração ali entre elas, né? A gente sabe em particular que as cargas de sinais opostos se atraem e as cargas com sinais iguais se repelem, no caso gerando atração ou repulsão, né? E tanto a atração como a repulsão, elas são calculadas utilizando a mesma lei, a lei de Coulomb. Eu vou colocar aqui, ó, a lei de Coulomb, né? Que é a lei de Coulomb, ela é responsável por calcular, opa, a intensidade né, da força elétrica. Intensidade da força elétrica, né? Tanto para ambos os casos, no caso, tanto para situações em que há atração, tanto para situações que há repulsão. Essa lei pode ser expressa por meio da fórmula Fe, né, força elétrica, que é igual a constante eletrostática, vezes produto das cargas, né? No caso, quem são as cargas? Qzão e Qzinho. Qzão vezes Qzinho. Isso tudo sobre a distância ao quadrado. Né? Coulomb ele descobriu essa fórmula utilizando experimentos. Se eu não me engano, foi por meio de balança de torção, algo assim. Não estou lembrando no momento. Mas o que nós temos aqui agora é que essa fórmula nos diz o seguinte. Ó, a força elétrica é que a força de interação das partículas, né? Ela é diretamente proporcional. Ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Ao produto das cargas, né? E, vírgula aí, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Né? Isso significa que quanto maior for a distância entre as partículas, menor é a força de interação. Se a gente viu lá no vídeo passado que foi colocado aqui, aquela questão da distância entre as cargas, né? Que quanto menor for a distância, maior vai ser a força. Quanto maior for a distância, menor vai ser a força. Né? Então, voltando à análise vou colocar aqui, ó, voltando à análise
da fórmula, né? Temos o K. No caso, nós vamos analisar essa fórmula aqui. Vamos analisar termo por termo, só para saber o que é cada um. Então, o K. K é conhecido como constante eletrostática. Constante eletrostática. Isso aqui no vácuo, claro, né? O valor é igual a mais ou menos 9 vezes 10 a 9 Newton metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Temos também Qzão e Qzinho. Aqui essa questão aqui ela varia muito de livro para livro, né? Tem livro que usa Qzão, Qzinho, tem livro que usa Q1, Q2, QA, QB. Varia muito do jeito que cada livro designa elas. Então, mas geralmente elas são conhecidas como as cargas elétricas. Representam, no caso, as cargas elétricas, né? Sempre em Coulomb, representado pelo C. Ou nos submúltiplos do Coulomb, a gente vai ver mais para frente. E por último, aqui o D, que significa a distância entre as cargas. Distância entre as cargas. Então, passando aqui, né? Só para finalizar aqui, ó. A gente vai pegar isso aqui, ó. Bonitinho já escrito. Vamos passar aqui para a segunda página. Que a gente vai falar aqui agora sobre os submúltiplos. Né? Falei agora em submúltiplos. Agora a gente vai... Vou mostrar cada um deles. Submúltiplos do Coulomb. Submúltiplos do Coulomb. Né? Então, os submúltiplos a gente tem o milicoulomb. Vamos anotar aqui, ó. Milicoulomb, que é igual a 1 mc, representado na verdade por 1 mc, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Esse aqui já é o valor dele, ó, convertido para coulomb, tá? Temos também o microcoulomb, né? Que é representado por esse Uzinho C aqui, que é igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Temos o nanocoulomb, que é esse aqui, ó, em 1 NC, que é igual a 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. E para finalizar, que são os mais comuns, temos o picocoulomb, né? Que é 1 PC é igual a 1 vezes 10 a menos 12 coulomb. Outra medida, levando em consideração a fórmula da força elétrica, que tem essas variações de submúltiplos, é a distância, né? Sempre tem que ter em metros. A maioria das questões é importante aprender isso aqui, porque existem questões que, por exemplo, ele vai chegar para ti e vai falar, ele não vai colocar duas cargas eletrizadas com 8 vezes taraná, coulomb. Não, ele vai chegar para ti e vai falar, uma carga está aqui com 4 picocoulombs e a outra está eletrizada com 5 microcoulomb, né? Aí você vai ter que converter. Como é que faz? Você vem aqui no picocoulomb e faz 4 vezes 1, ó, vezes 10 a 12. Aí vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 12. Mesma coisa aqui no microcoulomb. Você vai vir 5 vezes microcoulomb aqui em 1, 10 a 6. Então fica 5 vezes 1, 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, ó. Entendeu? Só para isso. Na distância vai ser a mesma coisa. Então, vou colocar aqui submúltiplos da distância. Da distância não, perdão. Submúltiplos do metro.
nós temos 1 milímetro, né, que é representado por 1 vezes 10 a menos 3 metros. 1 centímetro, eu vou colocar só os mais comuns aqui. 1 centímetro, que é 1 vezes 10 a menos 2 metros. E, para finalizar aqui, 1 decímetro, que é 1 vezes 10 a menos 1 metro, né? Aqui ocorre do mesmo jeito dos cilindros do Coulomb, né? Ele vai chegar para ti e vai dar duas cargas eletrizadas com tal carga, com tal duas esferas, por exemplo, eletrizadas com carga tal, estão separadas por uma distância de 5 milímetros. Como é que transforma isso aqui para metro? Você já sabe aqui, ó, que o milímetro é 1 vezes 10 a menos 3. Sabe que são 5 milímetros? Só multiplica. 5 vezes 10 a menos 3 metros. Pronto.